Vamos lá, galera. Boa noite para vocês que me acompanham. Eu acho até estranho falar isso, mas tudo bem. Uma boa noite para você que está me vendo à noite. Um bom dia para você que está vendo esse vídeo durante o dia. Eu estou gravando hoje no dia 13 de outubro de 2025. Eu coloco as datas específicas nos meus vídeos, mais mesmo para deixar lá como um memorial, para eu saber que dia que eu gravei, o dia que aconteceu, até porque não é o meu objetivo de, vou viralizar, colocar vídeo na internet, crescer, ter seguidores, essas coisas. Não é isso que eu procuro. Realmente não é isso que eu procuro. Até porque se fosse isso que eu procurasse, meus vídeos não seriam desse jeito. Eu ia melhorar muita coisa, o cenário, tudo isso. Só que a minha ideia aqui é mais documentar aquelas coisas que o Senhor tem me passado. E quem acompanha os meus vídeos sabe que o primeiro vídeo que eu coloquei aqui foi quando eu estive em Brasília. Na verdade, quando eu fui para Brasília, eu fui no mês de outubro de 2020. Eu cheguei em Brasília no dia 11 de outubro, ou 10 de outubro à noite. Eu cheguei em Brasília no dia 10 de outubro à noite e fiz um vídeo lá no dia 11 de outubro na Praça dos Três Poderes, dia 11 de outubro de 2020. E no dia que eu fui lá, eu realmente não imaginava que eu fosse gravar alguma coisa ou registrar alguma coisa nesse sentido. Pensei que eu fosse tirar algumas fotos, porque o meu objetivo de ter ido até Brasília foi que eu senti um peso real, muito forte, vindo da parte de Deus para ir até Brasília. E eu fui até Brasília. Peguei a minha motoca e eu ainda coloquei Deus à prova. Eu falei, Senhor do céu, o Senhor que está realmente me mandando para Brasília, eu não vou levar nem um alicate. E eu vou voltar com a minha moto. E a minha moto não era novinha, não era uma moto assim excelente, só que eu fui e voltei com a moto com a graça divina realmente, sabe? E assim, quando eu cheguei em Brasília, eu nunca tinha viajado tão longe de moto. Quando eu cheguei em Brasília, que eu cheguei na Praça dos Três Poderes e o Espírito Santo começou a me mostrar muita coisa na época. Sabe quando você baixa um arquivo no computador que você vê lá enchendo o download e daqui a pouco dá lá que tá cheio? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E de repente todo aquele monte de informação vindo e eu sem saber digerir tudo aquilo e de repente eu comecei a gravar aquilo que o Senhor colocou no meu coração na época. E uma das coisas que ele bateu muito forte foi em Romanos capítulo 12, que fala claramente assim, que todo homem deve ser sujeito à autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança do próprio Deus. E o Senhor começou a bater muito forte sobre isso, e no dia eu comecei a falar a respeito do impeachment da então, né, presidente Dilma Rousseff. Bom, eu falo porque eu sou um cidadão brasileiro, estou falando de pessoas públicas, então posso falar o nome dessas pessoas aqui. E outra coisa também, eu sou cristão, eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas eu vou falar sobre os princípios da religião cristã, tá bom? Então, naquele dia, o Senhor começou a me falar a respeito do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que tinha acontecido em 2016, e o Senhor falou, isso não encaixa direito pelo seguinte, houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de protocolo, vamos dizer assim. Aquilo que foi determinado na urna, aquilo que foi decidido na urna, foi abortado no meio do caminho, foi cancelado no meio do caminho. E a que era então presidente na época não pôde concluir o seu mandato. E houve muita mudança no âmbito político de 2016 em diante. E o Senhor falou muita coisa a respeito do passado do Brasil, a respeito também das maldições por causa do sangue inocente derramado, da época dos escravos, muito sangue nativo derramado, muita coisa complicada, e aquilo pesou tanto no meu coração, pesou tanto realmente no meu coração, que eu fiquei muito tempo para digerir tudo aquilo.
E quando eu voltei de Brasília, eu fiz mais alguns vídeos, coloquei mais algumas coisas no YouTube, porém, ainda não estava, assim, satisfazendo, vamos dizer assim, não estava, sabe, quando está faltando alguma coisa, ainda não é isso, ainda não é essa maneira, e uma coisa que o Espírito Santo começou a falar para mim muito, começou a falar, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. E tudo aquilo eu comecei a buscar, comecei a ler, comecei, sabe, buscar entender o que que era esse se prepara, até que um dia, de uma forma aleatória, eu mexendo na rede social, apareceu uma propaganda da faculdade, curso de teologia, promoção de bolsa, isso, aquilo, tal, tal, tal. Eu fui me inscrever, fiz, né, a prova, fui aprovado, entrei, comecei a fazer teologia. Para concluir essa parte, eu estou no 6º semestre, né? Cursando teologia por uma faculdade secular. Eu não estou cursando teologia por uma denominação A, B ou C. Eu estou cursando teologia por uma faculdade secular. Então, quando a gente estuda teologia por uma faculdade secular, nós abrangemos todas as religiões cabíveis, vamos dizer assim, um pouco da história das religiões em si. Mas eu sou cristão, eu não sei se os evangélicos concordariam comigo, mas eu sou evangélico, né? Eu frequento uma denominação evangélica, né? Eu sou cristão, eu sei, né, como o apóstolo Paulo professa lá, só não lembro onde está agora, mas ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. E essa palavra começou a fazer um significado diferente para mim depois que eu comecei a estudar, porque eu comecei a entender muita coisa. E eu comecei a perceber que a fé precisa ser algo inteligente. A fé, ela não pode ser baseada em fábulas ou em coisas superficiais. A fé, ela tem que ser baseada em coisa sólida. Assim como o próprio Pedro fala no livro de Atos que Jesus é a pedra angular. Né? E o Salmo 40 também fala assim, me tirou do charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então isso mostra pra gente que para sermos seguidores de Jesus, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter os pés no chão. Ter os pés firmados, ter os pés no chão. Concentrar nas coisas, concentrar naqueles princípios os quais o Senhor nos ensina, porque são esses princípios que nos ensina a discernir como o Senhor Jesus mesmo nos ensina. Pelos frutos você conhece a árvore. Né? Não pode uma árvore má produzir bom fruto, não pode uma árvore ruim produzir bom fruto. E chegando até aqui, por que eu estou falando sobre isso e falando sobre o cristianismo e falando sobre o Brasil, sobre política? Porque o Senhor falou para mim em Brasília lá em 2020, lá no dia 11 de outubro de 2020, no vídeo que eu estava gravando, o Senhor falou muito claramente, há um anjo sobre os céus de Brasília e esse anjo está trazendo uma sentença, ele está trazendo um juízo. Ele está trazendo uma sentença, foi claro isso. E isso foi gravado, tá no meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Se você quiser ir lá para tirar sua dúvida, vê lá. O áudio lá tá meio barulhento porque estava ventando muito aquele dia em Brasília e eu não tinha experiência nenhuma. Na verdade, eu não tenho ainda experiência nenhuma em gravação de vídeo. Eu gosto de mexer bastante com áudio. Tem até uma mesinha de som, umas coisinhas assim, que eu gosto de estar treinando de violão e ensaiando, só que ultimamente eu tô com tão pouco tempo que nem ensaiando violão eu tô conseguindo, né? Mas foi muito claro, né? Voltando aqui, foi muito claro aquilo que o senhor falou a respeito do juízo que estava sendo determinado sobre os céus de Brasília. Isso no dia 11 de outubro de 2020. E nós tivemos, ouvi bem, nós tivemos, né, em 2020, quem estava na presidência era o presidente Bolsonaro. Eu estou citando o nome dele aqui porque ele é uma pessoa pública, ele foi presidente do Brasil,
E eu, como cidadão brasileiro, eu posso falar dele como presidente da República, porque ele foi presidente do meu país e ele é uma pessoa pública. Então, eu estou citando o nome do Jair Messias Bolsonaro aqui por causa disso. Eu tenho, como que eu posso dizer assim, eu tenho a liberdade de citar o nome dele aqui, não para ganhar ibope, não é para ganhar, sabe, nada disso, simplesmente porque eu estou falando e ele faz parte da história do Brasil. Se fosse, por exemplo, lá, eu poderia falar do Tiririca como deputado federal, porque também é uma pessoa pública, né? Mas como o Tiririca não foi o presidente, foi deputado federal, então eu vou falar do presidente e não do deputado federal. Só para comparações, entende? Que nem se o presidente tivesse sido, por exemplo, qualquer uma pessoa aí, seria dessa pessoa que eu estaria falando. Tá? Então não é uma perseguição ou qualquer coisa desse tipo. Eu não estou aqui para debater ideologia política, não é isso, tá? Eu estou aqui para falar da história e entender aquilo que o Senhor trouxe aquele dia em Brasília. Então, para não perdermos e não ficar muito longo o vídeo, o que acontece? O Senhor pediu para que eu começasse a estudar. Se prepara, se prepara, se prepara. E para se preparar, como se prepara? Adquirindo conhecimento, adquirindo compreensão das coisas. Eu comecei a estudar teologia, comecei, né, na faculdade, arrastando devagarinho, faculdade online. E sabe, paralelamente a gente estuda a história do Brasil por causa dos povos ameríndios, por causa do povo da África que veio com a cultura de lá, a cultura europeia que veio dos portugueses que vieram para o Brasil. Eles vieram trazendo o catolicismo, a Igreja Católica que veio, né, os missionários católicos que vieram para catequizar, se eu não me engano a palavra, se eu estiver errado me perdoem, né, para catequizar os povos ameríndios, para angariar mais membros, perdão, para a Igreja Católica, porque na época nós estávamos passando pela reforma e a Igreja Católica criou a contra-reforma, e como eles estavam perdendo muito membros por causa do protestantismo que estava se iniciando na época com a reforma, eles começaram a buscar mais membros, mais influência, e isso serviu, né, quando eles vieram para o Brasil, o catolicismo veio junto, e o catolicismo ele veio e foi imposto, né, para os povos da terra, junto com os colonizadores. Então, a religião oficial dos colonizadores era o catolicismo, cristão, né? Cristão, era, entre aspas, o cristianismo católico. Então, essa religião foi imposta para aqueles que eram os nativos da terra na época. E vindo tempo para cá, nós tivemos também os missionários protestantes, muitos missionários que vieram norte-americanos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, pelo contrário do Brasil, ele foi colonizado por sabe, os colonizadores dos Estados Unidos, eles eram majoritariamente protestantes. Então, a bandeira dos Estados Unidos, se você vai, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a cultura assim, você pergunta para a pessoa qual a sua religião, muitos respondem assim, eu sou católico não praticante. Nos Estados Unidos, em contraponto, pelo protestantismo ter sido a religião oficial que veio com os colonizadores, eles têm essa ideia lá de protestante não praticante. Então, mais de 50% da população norte-americana, no caso dos Estados Unidos, se considera protestante. Assim como no Brasil, eu creio que mais de 50% dos brasileiros, se não me falha a memória, não me falha os dados aqui daquilo que eu tenho estudado, se declara católico. Olha que interessante. E isso é a herança da colonização. Né? O cristianismo em si, ele não chegou no Brasil, não chegou nos Estados Unidos de uma forma voluntária, como uma proposta. Só um instantinho, eu vou ter que pausar aqui e eu já volto. Voltei, eu precisei tomar um golinho d'água que a garganta estava arranhando. Bom, para dar continuidade no vídeo, então,
como esse cristianismo, tanto o cristianismo católico no Brasil como o cristianismo protestante nos Estados Unidos, ele veio de uma forma imposta para aqueles que eram os originários da Terra, falando assim, houve muita resistência a respeito de absorver a fé cristã. Hoje, a visão que nós temos a respeito do cristianismo é completamente diferente daquela visão de 500 anos atrás, de 400 anos atrás. Eu ainda brinco assim com as minhas filhas, com a minha esposa, eu falo assim, se um crente, né, de 200 anos atrás, ele ressuscitasse e visse o cristianismo hoje, na ideia dele, ele ia achar que Jesus já veio e que nós seríamos aquele povo que teria ficado para trás. Compreende? Porque o cristianismo era visto, né, de uma forma diferente, e uma coisa que as religiões têm, na verdade, elas vão se moldando, se transformando conforme a evolução da sociedade, a transformação da sociedade. As religiões também vão sofrendo influências e transformações no decorrer do período. E nós temos, assim, para usar de exemplo, o pentecostalismo no Brasil, que se tiver 200 anos. Acho que não tem nem 200 anos o movimento pentecostal no Brasil. Compreende? Então, para focarmos aqui em tudo aquilo que eu quero passar a respeito daquilo que o Senhor falou em Brasília em 2020, nós tivemos aquela condição estranha do dia 8 de janeiro de 2023, quando muitos cidadãos, né, e cidadãs invadiram, né, lá na Praça dos Três Poderes, bom, quase 3 anos depois do que eu tinha ido lá, e o Senhor tinha falado no dia que eu fui lá, aquilo que está escrito em Romanos capítulo 12, que todo homem, toda pessoa deve ser sujeita à autoridade, porque não existe autoridade que não seja instituída por Deus, e aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança do próprio Deus. Colocando esse versículo como nosso norte, aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo lá em Brasília no dia 8 de janeiro era contrário, compreende? Aquilo que é explicitado, aquilo que é falado, aquilo que é declarado nesses versículos da Bíblia no livro de Romanos. Compreende? E nós temos todo o testemunho nas escrituras a respeito até mesmo do próprio Moisés lá que ia falar com o faraó, deixa o povo ir embora. Em nenhum momento Moisés levantou o povo e falou, vamos quebrar tudo e vamos sair na marra, não importa se faraó vai liberar ou não, a gente está saindo, até porque se nós ajuntarmos nós todos, nós somos uma população gigantesca, quase a mesma quantidade de egípcios, então a gente consegue colocar todo mundo na marra aqui, ainda que morra 1/3 da galera na guerra, a gente sai na marra. Ele poderia ter feito isso. Só que o que o Senhor pediu para Moisés? Vai lá falar com o faraó, para ele liberar o povo, para o povo ir embora. Sabe? Então, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, como ela é determinada pelo próprio Deus, ele não pode ir contra essa hierarquia. Compreende? E nós temos também o exemplo do próprio Daniel, que era amigo, né? A Bíblia fala que o rei era amigo de Daniel, e os ministros do rei, vendo que Daniel se destacava, eles criaram uma condição para que Daniel fosse encontrado com uma falha e fosse condenado, e eles pegaram uma brecha na lei, manipularam a lei, eles manipularam a lei para poder criar um problema para Daniel, para que Daniel fosse condenado. E essa lei que eles manipularam, ela era tão levada a sério que nem o próprio rei poderia ir contra depois que ele assinou o decreto. E eles jogam isso na cara do rei, falam, o senhor não pode ir contra essa lei. E Daniel foi condenado à cova dos leões. E ele foi jogado na cova dos leões. Outro exemplo nós temos de Mardoqueu, o povo judeu lá no livro de Esther,
que nós temos o Ramã, se eu não me engano, Ramã, quem mergulhou foi Naamã, e o Ramã foi o príncipe bravo lá, que era ali colado com o rei Assuero, se eu não me engano, era capitão de exército, era um cara poderoso dentro do império, e ele começou a perseguir Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava quando ele passava. Toda a população se prostrava, menos Mardoqueu. E, de acordo com a intervenção divina, a Esther se tornou rainha, e dentro dessa condição, o próprio Mardoqueu falou para Esther, vai saber se não foi Deus que fez com que você se tornasse rainha para poder proporcionar para nós esse livramento. E aí a rainha Esther entrou na presença do rei e convidou o rei para o banquete, convidou Ramã para o banquete, e quando foi o segundo banquete, a Esther, ela denunciou a maldade de Ramã a respeito do povo de Israel, que já tinha sido liberado uma sentença de extermínio contra o povo de Israel ali na capital de Suzã. E mesmo com toda aquela situação, o rei ele não podia cancelar a lei, porque aquele decreto foi assinado de acordo com uma lei que não podia ser revogada. Então aí o rei, se aconselhando com o próprio Mardoqueu e as outras pessoas, eles criaram uma lei dando o direito de defesa para o povo israelita. Olha que interessante. E ali não houve nenhuma batalha, porque o povo falou, a gente não pode se levantar contra os judeus, contra o povo de Israel, porque agora eles podem se defender, eles podem revidar, e a gente não vai ter força para lutar contra eles. E ali foi abafado o caso. E Mardoqueu, que tinha sido perseguido pelo Ramã, se tornou o conselheiro do rei, se tornou ali a pessoa importante no reino, e Ramã foi condenado à morte. Então nós temos vários exemplos na Bíblia, inclusive do próprio Senhor Jesus, quando o governador fala para eles, você não sabe que eu tenho autoridade para livrar a sua cara? E você não me responde? E aí o Senhor Jesus fala para ele, com todas as palavras, conforme está registrado nas Escrituras, fala para ele o seguinte, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te tivesse sido dada, não tivesse sido otorgada a você. E aquela pessoa só tinha autoridade sobre Jesus porque ele tinha um cargo de autoridade. Compreende? Ele não era uma pessoa qualquer ali, ele era investido de autoridade, ele representava uma autoridade. E o Senhor nos ensina isso. E as Escrituras nos ensinam isso. E o testemunho da igreja primitiva nos ensina isso. Sabe, toda essa condição nos mostra que nós devemos, como cristãos, respeitar a autoridade. A gente não deve se rebelar contra a autoridade. Mas se nós não concordamos com a autoridade instituída, nós devemos, sim, dentro do Brasil, que é um país democrático, nós devemos reivindicar os nossos direitos, assim como aconteceu nesses últimos dias a respeito de umas votações que precisava passar pela Câmara dos Deputados e estava sendo travada, e de repente houve uma manifestação gigantesca que eu fiquei sabendo só depois que aconteceu, porque o tempo de divulgação foi muito curto e de repente tinha muita gente em muitas capitais do país e muita gente reivindicando, e de repente nós vimos a votação na Câmara sem nenhum voto contrário. Todos votaram de acordo com aquilo que estava sido determinado para ser criado aquele artigo na lei, para ser instituído aquela lei. E isso é importante, porque o povo soube reivindicar de uma forma correta os seus direitos. Isso é interessante. Só que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e muita gente em oração, muita gente invadiu com Bíblia na mão, muita gente fez tudo aquilo se dizendo, sabe, cristã, usando esse argumento para estar praticando tal ato. E o que aconteceu logo após isso? Prisão.
Por que que aconteceu a prisão? Porque houve um ato fora da lei. Quando você, sabe, aqui em São Paulo mesmo, se você é pego com uma latinha de spray passando em um muro, você é preso, não tem conversa, é pichação, pichação, né? Como é que fala o nome? É degradação de patrimônio público ou privado, dependendo do muro que você estiver pichando. Então você não tem o direito de fazer qualquer coisa que seja, em qualquer lugar que seja, para destruir, para estragar. Você não pode chegar em um lugar, ainda que seja público, e quebrar, por exemplo, chegar numa praça e quebrar o banco da praça porque você não concorda com o banco da praça ali. Tá errado. Não pode fazer isso. Se você não concorda com aquele banco da praça ali, qual é o seu movimento? Você vai recolher o baixo-assinado, perguntar para as pessoas, ou você concorda com aquele banco da praça ali naquele lugar? Aquele banco da praça ali tá certo? Você concorda com isso ou você não concorda? E ir recolhendo assinaturas de pessoas que não concordam, porque no caso, se você não concorda e quer multar, você vai recolher assinaturas de pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, e você vai recolher aquelas assinaturas e não, quando você chegar naquela quantidade suficiente, você vai procurar um órgão competente, ou seja, na Câmara dos Vereadores, ou seja, na Secretaria que cuida do ambiente, vamos dizer assim, eu não sei o nome da secretaria, perdão, me falhou a memória agora, e vai apresentar aquela situação e vai apresentar para aquele vereador que você votou, entendeu? E ele vai apresentar aquilo na Câmara dos Vereadores e vai apresentar o banco da praça tal, tá numa posição ruim, precisa ser mudado. E aí ele vai, dentro da Câmara dos Vereadores, ver quantos vereadores vão ver aquela situação e vai falar, pô, verdadeiramente esse banco não tá no lugar certo. Então vamos votar aqui quem concorda em tirar o banco do lugar, mudar ele de posição, ou quem discorda, para a gente criar um projeto aqui e mudar o banco de lugar. É assim que funciona. É dessa maneira que a gente resolve a coisa pública. Por isso o nome República, coisa pública. Compreende? Mas para não fugir do foco e estar se alongando no vídeo, eu vou pegar firme aqui agora a respeito daquilo que o Senhor determinou como sentença. De tudo aquilo que eu falei aqui, eu acho que nós tivemos uma boa explicação. Eu espero que todos compreendam aonde eu quero chegar com essas explicações. Pelo menos agora, né, com um pouquinho assim, bem pouquinho de bagagem, né? Um pouquinho mais, bem pouquinho mais de conhecimento, de compreensão de todas essas coisas que o Senhor tem trazido, sabe? E então vamos lá. Para que as coisas fiquem claras, eu quero falar para vocês a respeito daquilo que o Senhor falou do Brasil, do passado do Brasil e todas as coisas, para que nós entendamos aquilo que o Senhor falou sobre a sentença que ele estava trazendo sobre o Brasil. E dentro daquilo que é a história do Brasil, nós tivemos o Brasil colônia, né? Nós tivemos o período quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, então ele se tornou império, o Brasil se tornou um império europeu. Olha só que louco, a capital do império europeu era no Brasil, né? No caso, o império português era no Brasil. Olha que importante, né? Brincadeira. Mas, assim, nós fomos, assim, uma terra de nobreza, né? Vou colocar desse jeito. E aí nós tivemos a situação da instituição da República. E como que houve a proclamação da República, da instituição da República? Eu estou com o meu computador aberto, por isso que eu estou fugindo os olhos aqui. Eu vou virar a câmera para vocês verem o site que eu estou abrindo, tá bom? Deixa eu virar aqui, vamos ver se eu vou conseguir focar. Aqui, foquei. Olha lá, brasilescola.ol.com.br. E nós temos aqui a proclamação da República. Eu vou virar de novo a câmera. Olha, a proclamação da República foi o resultado de um golpe. De um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de dois grupos muito importantes naquele momento: o Exército e a elite cafeeira paulista. Olha que interessante.
De acordo com essa parte aqui que eu estou vendo, nessa página que eu mostrei para vocês aqui, da brasilescola.ol.com.br, a instituição da República, a proclamação da República, ela foi o resultado de um golpe militar. Nossa. O Brasil República, a República Federativa do Brasil, ela surgiu por consequência de um golpe militar contra a monarquia. E puxando a história, nós vemos que os nobres, né, os fazendeiros, aqueles que tinham o poder econômico, eles já estavam insatisfeitos com a monarquia desde 1850, 60, 70, esse movimento, sabe, de insatisfação com a monarquia já estava crescendo. E nós tivemos, eu acho que o estopim quando houve a abolição da escravatura. Isso eu estou falando agora aqui, eu não tenho um site aberto para dizer, mas de tudo aquilo que nós estudamos e tudo, quando houve a abolição da escravatura foi em 1888. Aí você pensa comigo, o escravo ele era visto como propriedade para aquele que, né, que tinha o escravo. E de repente ele se viu furtado de toda aquela sua propriedade, que foi quando houve a abolição da escravatura. E nós sabemos também que com a abolição da escravatura havia projeto de lei para a reforma agrária, havia projetos de lei para dar uma dignidade para aqueles que foram libertos, porque se ele era escravo e foi liberto, do que ele ia viver a partir daquele momento? Então, houve a necessidade de ser estudado e ser programado e projetado algo para trazer essa, pelo menos ali uma condição de subsistência para todos aqueles que estavam sendo libertos naquele momento. E houve também, em contraponto, um projeto, um trabalho, um estudo para que todos aqueles que eram proprietários de escravos pudessem, de alguma forma, não sair em completo prejuízo. É lógico que essas coisas caíram, porque quando foi proclamada a República foi em 1889, que faz o quê? Se for falar a grosso modo, um ano depois, né, da abolição da escravatura. E nós tivemos a Primeira República, que foi apelidada a República do Café com Leite, né? A República Velha, né? Uma república complicada. Eu vou ler o parágrafo aqui, ó. Vou até virar aqui para mostrar para vocês. O primeiro parágrafo aqui, a Primeira República, de 1889 a 1930. Vou trazer de volta aqui. Então, a Primeira República, também conhecida como a República Velha ou República Oligárquica, teve como grandes características o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo. Palavrinhas que são difíceis de você ouvir hoje em dia, né? O clientelismo pode ser definido como uma troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos. Isso é aplicado até hoje. Hoje nós vemos, por exemplo, as barganhas, né, os jantares e aquelas reuniões, e de repente há um partido de fulano de tal, aí aquele fulano de tal ele ganha um cargo em tal lugar para que os deputados daquele partido, daquele fulano de tal que ganhou o cargo, vote a favor de tal proposta da, sabe, política. E assim nós trabalhamos dentro da política. Isso é política. Isso, apesar de parecer algo escroto, isso na política, isso é política. Isso é uma característica da política, não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. E nós temos também o coronelismo, que é definido pelo poder exercido pelos coronéis, os grandes proprietários de terra sobre a população, exigindo-lhe voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. Essa parte do coronelismo nós não vemos mais. Nós tínhamos o coronelismo, ele funcionava como a gente falava, o voto de cabresto,
né? Aquela esquema assim que o dono da terra chegava na equipe de funcionário e convencia aquela galera ou impunha para aquela galera a votar no certo candidato, porque aquele certo candidato ele era de concordância com o fazendeiro, com o patrão. Então esse era o voto de cabresto. E por fim o mandonismo, é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Olha só, os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Esse aqui, o mandonismo, que seria, sabe, aquela duvidazinha, aquele pezinho atrás, aquela imposiçãozinha, aquela manipulaçãozinha, sabe? Muitas vezes nós temos hoje, por exemplo, em alguns bairros, alguns municípios, ou, sabe, algumas cidades, né, pequenas cidades, porque as grandes cidades, nós temos alguns bairros, por exemplo, hoje, que eu vou até citar aqui, que essa parte do mandonismo, quem assumiu essa parte foi o crime organizado. Porque nós temos hoje, algumas vezes aparecem em bairros de periferia aquelas faixas, ó, proibido dar grau, é proibido tirar moto de giro, se for pego fazendo isso vai tomar um salve, sabe? É bem assim o aviso, né? Então nós temos isso hoje, só que isso meio caracterizado pelo crime organizado. Só que nós também temos aquelas pessoas que são influentes dentro dos bairros, dentro dos municípios, né? E assim, eu vou esticar aqui para ser rápido, porque esse vídeo está muito longo e eu quero falar muita coisa ainda. E nós tivemos a Era Vargas, né, de 1930 a 1945. Vargas, ele foi eleito presidente, porém quando ele foi eleito, ele já mostrou que ele ia continuar segurando a responsa, que não ia largar o osso. E nesse posicionamento do Vargas, ele criou muita coisa a favor da população mais carente. E aí nós tivemos a Quarta República, né, que foi meio complicado ali fazer uma definição clara a respeito dessa época, porque houve muita coisa, né, dentro dessa Quarta República. Houve a Constituição de 1946, houve o surgimento de vários partidos políticos, e aí nós tivemos ali a Quarta República de 1945 até 1964, e quando chegou em 1964 houve a ditadura militar, que foi até 1985, e dentro desse tempo da ditadura nós sabemos que houve muita perseguição, houve muito terrorismo, houve sequestro, tortura, assassinato, houve muita coisa, sabe, que aconteceu. E dentro da ditadura também houve muito levante contra aqueles benefícios que a Era Vargas trouxe para os trabalhadores, que foi na era de Getúlio Vargas que foi criado a, a, a Constituição, né, as leis de trabalho, foi criada a carteira profissional, foi criado algumas regras trabalhistas, algumas leis trabalhistas foram criadas ali na era Vargas. A carteira profissional, a ideia de registro em carteira, foi criado na era Vargas, né? E depois da ditadura militar, aqui em 1985, nós temos a nova república. Com ela nós temos a Constituição Cidadã, que foi promulgada em 1988, e essa nova república é o que nós vivemos até os dias atuais. Só que essa nova república foi instituída em 1985, então nós temos 85, 95, 10 anos, 2005, 20 anos, 2015, 30 anos, 2025, 40 anos. Essa nova república está durando 40 anos. E tudo aquilo que eu li para vocês aqui anterior a isso, não durou nem 30 anos. Então o Brasil ele já começou a república de uma forma meio tropenso, meio capenga, porque a república ela veio de consequência de um golpe contra a monarquia. Não foi algo projetado, promulgado, preparado direitinho e colocado às claras. Veio através de um golpe. E essas eras aqui, essas mudanças na política do Brasil dentro desse período de república, sempre foi através de uma forçada de barra.
Nunca foi assim de uma forma limpa, clara, colocado bonitinho ali para trabalhar, a não ser a nossa nova república aqui em 1985. Olha que interessante. E, coincidentemente, é a que está tendo o maior período de funcionamento, considerando todas as pressões que nós já vivemos dentro da nova república, nós já sofremos, já tivemos 2 impeachments, nós já tivemos como é que fala quando a pessoa é convocada para votar? Nós já tivemos uma situação assim para votar sobre parlamentarismo, presidencialismo, e nós já tivemos situações e nós continuamos aqui vivendo o presidencialismo da maneira que a gente vive, né, dentro da república, o presidencialismo. Só que cada um manda do jeito que deve mandar. Que nem nós sabemos que dentro daquilo que nós vivemos na política, nós sabemos que nós temos o poder executivo, né, que seria o presidente da república, as secretarias, os ministérios, no caso, né, que não fala secretaria, fala os ministérios. Nós temos a parte do legislativo, que são os deputados federais e o Senado, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, e nós temos o judiciário. E o judiciário ele é constituído ali de um número ímpar de juízes, sempre número ímpar para que haja votação e sempre não acabe empatado, entendeu? E dentro desses poderes, o único poder que não vai, ouve bem, que não vai a favor da maioria é o Poder Judiciário. Vamos supor aqui que 60% da população brasileira queira a pena de morte no Brasil. E eles pressionem o Congresso e o Senado para votarem, para criarem uma lei de pena de morte no Brasil. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a pena de morte no Brasil é inconstitucional, é contra a nossa Constituição cidadã. De acordo com a nossa Constituição, nós não podemos ter no Brasil nem pena de morte, nem prisão perpétua. Olha que interessante. Então, os juízes, eles, ainda que isso seja votado na Câmara, aprovado, isso, aquilo, ainda que receba sanção presidencial lá, ou a assinatura aprovando a lei, essa lei não pode entrar em vigor porque ela é contra a Constituição. E o Poder Judiciário ele está lá para ser esse poder que mostra aquilo que é constitucional. Por isso, os políticos precisam trabalhar, como o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ele falava, jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Eu tentei entender as 4 linhas até hoje, eu não entendo o que é essas 4 linhas, mas comparando a um campo de futebol, nós temos a noção das laterais, né, e o fundo e a frente, se for nessa comparação. E o que acontece? Se a pena de morte é inconstitucional no Brasil, quando eu cito assim, bandido bom é bandido morto, eu estou citando algo que é inconstitucional. O bandido, entre aspas, bom é aquele bandido que se arrepende daquilo que ele fez de ruim e muda o seu comportamento. Esse é o bandido bom, ou como era falado na década de 90 nas periferias, e aí ladrão? Mas a ideia de aí ladrão não é chamar você ladrão, não. A maneira de falar, era uma gíria no meio da galera. Eu era jovem nessa época, éramos todos jovens nessa época, né? E assim, o que acontece? Quando nós citamos e dizemos que como autoridade instituída nós podemos defender pena de morte, nós estamos defendendo algo que é inconstitucional. A Constituição não nos dá aval para isso, então nós estamos indo contra a Constituição brasileira. Então, o que nós precisamos pensar? Agora citando uma parte daquilo que é a fé cristã. No livro de Ezequiel, o próprio Deus falando com o profeta Ezequiel, ele declara assim:
eu não tenho prazer na morte do perverso. Antes, o meu prazer está em que ele se converta e seja salvo. Quando o Senhor ele fala isso lá no livro de Ezequiel, ele fala assim, que o perverso pare de cometer perversidade e venha para o meu lado, que ele será aceito por mim. Seria isso a mensagem que Deus estava falando para Ezequiel naquela passagem. Eu não vou saber citar o capítulo e o versículo declaradamente agora. Só que voltando agora para falar do senhor Jair Messias Bolsonaro, que foi o nosso presidente do Brasil, entenda, eu não estou defendendo ideologia política aqui. Eu não estou falando que político A, político B é, ou direita ou esquerda, não. Eu estou colocando isso dentro dos princípios religiosos. Porque eu fui em Brasília debaixo de uma ordem divina. E lá o Senhor me mostrou que havia um anjo sobre os céus de Brasília trazendo uma mudança, trazendo uma transformação, trazendo uma sentença. E é sobre essa sentença que eu preciso falar. Tudo certo até aqui? Eu vou continuar mais um pouquinho. Então, aí nós tivemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que o pessoal começou a defender como novidade. Eu não conhecia o Bolsonaro antes de 2016, antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu nunca tinha ouvido falar do Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro ele tem um histórico político extenso até. E eu vou mostrar aqui, de acordo com o Wikipédia, olha o que eu pesquisei, eu vou virar a câmera para vocês verem. Aqui. Vida e carreira de Jair Messias Bolsonaro. Olha só, Jair Messias Bolsonaro, nascido em 21 de março de 55, é um político brasileiro, ex-oficial militar que serviu como 38º presidente do Brasil de 2019 a 2023. Anteriormente, atuou como membro da Câmara dos Deputados do Brasil de 1991 a 2019. Eu vou virar de novo aqui a câmera. Bolsonaro, ele tem um histórico político de, como deputado federal aqui, pelo menos, de 28 anos. A Constituição que nós vivemos hoje, a Constituição Cidadã, foi promulgada em 1988. Jair Messias Bolsonaro ele assumiu como deputado federal em 1991. E de acordo com essa parte aqui, ele foi deputado federal até 2019, sendo reeleito. Dentro desse processo, 28 anos, ele foi reeleito deputado federal 7 vezes consecutivas. Eu não sei se existe um outro deputado que tenha um histórico tão extenso de reeleição como deputado federal no Brasil como o Jair Messias Bolsonaro, que se tornou depois presidente da República. Então, ali, de deputado federal e presidente da República, ele tem um histórico político de 32 anos. Veja bem, por que eu estou falando isso claramente e citando assim, sabe, com detalhes? Porque uma pessoa, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa, ela vai pesquisar suas experiências anteriores e qual cargo, qual função, dependendo daquilo que você vai assumir na empresa a qual você está ali apresentando seu currículo, fazendo a entrevista. E eles vão buscar esse seu histórico. Agora imagina assim, se você chegasse numa empresa e dissesse assim, eu trabalhei 28 anos na função X. O que o entrevistador ou aquela pessoa que está interessada em te contratar ia pensar? Fala, cara, ele manja. Ele entende. Foram 28 anos. Compreende? Vamos focar bem nisso aqui. 28 anos como deputado federal, servindo no Poder Legislativo, gente.
legislativo, gente. Ali é onde se cria as leis, sabe? Então, ele é um cara que tem intimidade com a Constituição Federal, é um cara que tem intimidade com a máquina pública, um cara que tem intimidade com a política brasileira, um cara que tem intimidade, sabe? Que entende claramente como funciona os poderes, a divisão dos poderes e o funcionamento harmônico entre eles. Compreende? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, né, como eu falei, o cara manja. Então nós vamos aqui, mas qual foi a brecha? Olha, tem uma brecha aqui. Tem uma brecha grande. Qual foi a brecha que o senhor Jair Messias Bolsonaro abriu? Eu vou falar para vocês qual foi a brecha que o senhor Jair Messias Bolsonaro abriu. A brecha que o senhor Jair Messias Bolsonaro abriu. Eu vou virar a câmera para vocês aqui de novo. Jair Messias Bolsonaro se declarando católico. Ele foi até Israel para ser batizado nas águas por um pastor chamado Everaldo, que também concorreu à presidência da República, e que, pasmem, o pastor que batizou Messias Bolsonaro está preso. Ele foi preso. Pastor evangélico. Pastor Everaldo. Presidente do partido PSC, que significa Partido Social Cristão. Que pensa o quê? No socialismo, né? Vamos cuidar da sociedade, vamos cuidar da população. E aqui o que acontece? Olha só, eu vou até virar de novo aqui para ler esse parágrafo para vocês. Aqui vai estar falando que ele foi batizado num certo dia, eu acho, não é aqui. Mas olha só. No vídeo, que tem pouco mais de 40 segundos de duração, é possível ver que Bolsonaro, que é católico, segundo a sua assessoria, vestindo uma túnica branca. Ele é chamado pelo pastor Everaldo, presidente do PSC e responsável pela cerimônia, e logo, né, tem início o batismo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque como cristão, vou virar a câmera de novo, como cristão, eu também tenho autonomia e autoridade para falar sobre esse assunto. Como estudante de teologia, eu também tenho autoridade e autonomia para falar sobre esse assunto. E aqui nós temos a profissão de fé de Jair Messias Bolsonaro. O pastor pergunta, e aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é filho de Deus? Bolsonaro responde, acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Sim. Que ele ressuscitou? Sim. Que está vivo para todo sempre? Sim. Que é o Salvador da humanidade? Sim. Só que ele não confessa Jesus como o seu único e suficiente Salvador pessoal, mas como Salvador da humanidade. E aí o pastor, mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltando aqui, por que eu estou citando isso? Porque de acordo, ouve bem, de acordo com o cristianismo evangélico, o cristianismo protestante, o batismo ele é um ritual de iniciação, né? De iniciação não, de confirmação da fé cristã, da fé em Jesus Cristo. Por que eu estou pegando essa parte? Porque eu quero falar agora sobre o cristianismo. O que o Senhor Jesus, o que a Bíblia nos ensina, como eu citei lá atrás a respeito da autoridade, Romanos capítulo 12, que ninguém deve se opor à autoridade, né? E aí nós temos o próprio Senhor Jesus dando testemunho aos apóstolos no seguinte, ele fala assim, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E nós temos o testemunho do Senhor Jesus falando assim, vocês serão perseguidos, presos, caluniados, vocês serão mortos
por amor do meu nome. Né? Vocês não devem acumular tesouro na terra, mas no céu. E o próprio Senhor Jesus, ele ensina também assim que a autoridade no meio religioso, no meio cristão, é diferente daquilo que é a autoridade secular. Porque ele fala, quem quer ser o maior no reino dos céus, seja aquele que sirva. É diferente a autoridade. Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque se Jair Messias Bolsonaro, como batizado nas águas, como muitos irmãos na fé me mandaram, eu votei nele, eu voto nele, eu apoio ele por essa ação, por essa atitude, porque ele foi batizado nas águas. O que acontece? Ele sendo batizado nas águas, ele iniciou um processo de vida cristã, de vida evangélica. E se ele fez isso, ouvi bem, se ele fez isso de todo o coração, ele vai entender que toda perseguição e provação e prisão e toda, sabe, toda essa situação que está acontecendo contra ele hoje, contra aqueles que o apoiam, é consequência da vida cristã. Então devemos dar glórias a Deus por tudo isso que ele está passando, porque ele está vivendo o testemunho daquilo que é o cristianismo. Porém, todavia, entretanto, se, ouvi bem agora o que eu vou falar, se o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele agiu de impulso, de alguma forma assim, para poder alcançar apoios de pessoas religiosas e mostrar para essas pessoas que compartilham a mesma fé, que tem os mesmos princípios dessas pessoas, e ele fez isso para ter uma manobra, assim como nós temos o próprio pastor que o batizou, o Everaldo, preso. Se ele fez isso com uma outra intenção, quem está resistindo ao próprio Jair Messias Bolsonaro é a mão do Todo-Poderoso Deus. E isso, irmãos, é muito, muito, muito sério, porque Deus, ele não está aquém e fora daquilo que é a nossa realidade. E por que eu estou pegando firme nisso? Porque eu estive em Brasília em 11 de outubro de 2020 e lá o Senhor falou que havia um anjo nos céus de Brasília trazendo uma sentença. E por que eu falei sobre o histórico do Brasil a respeito dos golpes e das mudanças da política? Porque nunca houve na história do Brasil República alguém que tivesse sido sentenciado, considerado culpado por tentar um golpe contra a República do Brasil. Eu encerro esse vídeo por aqui, porque já são 1 hora de vídeo e eu tô aqui no sofá da minha casa correndo porque eu tô trabalhando e amanhã eu vou trabalhar de novo e o meu turno é de 12 horas e eu achei esse tempinho para fazer esse vídeo. Quero agradecer se você chegou até aqui, que Deus te abençoe muito, grandemente. E você que é cristão, você que é cristã, você que tem a ideologia de direita ou de esquerda, que me assistiu até aqui, eu espero que você compreenda que eu não estou aqui defendendo ideologia ou partido político, eu não estou aqui criticando qualquer religião que seja, mas eu estou mostrando que dentro daquilo que é o princípio da fé cristã, nós precisamos seguir de acordo com aquilo que nós professamos. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. E eu encerro esse vídeo por aqui. E até a próxima. Amo vocês.